A paz do Senhor Jesus, eu sou o Breno André Luiz, você está na Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Monte Sião, que é presidida pelo meu pastor Moisés Oglório e pela minha pastora Solange Lima. Sejam muito bem-vindos e hoje nós vamos estar falando sobre as heresias, mais precisamente quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Venha comigo nessa conversa, vamos falar desse assunto que é um assunto delicado, porque muitas coisas que a gente ouve dentro da igreja, às vezes não estão na palavra de Deus, e nós, como cristãos, nós precisamos buscar esse embasamento bíblico para as coisas que nós ouvimos, para as coisas que nós fazemos. E para começar a falar sobre esse tema, né, das heresias, vamos começar aqui com esse tópico, as ameaças dos lobos vorazes. E começando com os cuidados pastorais. Porque quem cuida da igreja é o pastor. Não só o pastor, como a gente fala, né, o pastor, né, o homem, mas sim também do sumo pastor, né? Não se esquecendo, na verdade, do nosso sumo pastor, que é o nosso mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como a gente vai falar aqui de heresias que ameaçam a igreja, a gente sabe que o dono da igreja é Cristo, mas Deus, né, através do seu Espírito Santo, ele usa os seus mordomos, que são os chamados aí, né, como a gente chama de anjos da igreja, os pastores, aqueles que são os mordomos, aqueles que cuidam da igreja, aqueles que vão prestar contas também, né, junto com o ônus, junto com o bônus também tem o ônus. E a gente vai falar desses cuidados pastorais. Começar, né, dar uma pincelada, falar um pouquinho aqui superficialmente sobre isso. E a função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Então, o pastor ele tem que ser completo. O pastor ele não pode ser só um pastor que alimenta. Ele tem que ser um pastor que alimenta, guia e protege. Não adianta só alimentar e não guiar. Não adianta só guiar e não alimentar. Não adianta só proteger, mas não alimentar e não guiar. Ele tem que ser completo. Amém. Tem um carro aqui agora, tá fazendo um barulhinho, mas glória a Deus. E aí, eu separei aqui três capítulos que vão nos dar embasamento bíblico para estas três funções que eu citei aqui. E, em especial, né, o chave aqui, o texto-chave, que é Atos 20, 28, que diz: Agora, olhem por vocês próprios e pelo rebanho de Deus, falando para os pastores. O Espírito Santo vos constituiu pastores para alimentar a sua igreja. Talvez na sua tradução vai estar escrito apacentar. Que ele comprou com seu próprio sangue. Em 1 Pedro 5, versículo 2, e deixando já também um adendo aqui, um parêntese, de que em 1 Pedro 5, do versículo 1 ao 4, vai estar falando sobre a função dos pastores. E aí vai dizer, ó, apacentai, que também é alimentar, o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. E Lucas 15, versículo 4, que diz: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso, e chegando em casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então, a função do pastor é essa: alimentar, guiar e proteger. O pastor ele deve ser completo e o pastor ele vai prestar contas do rebanho que Deus colocou nas mãos dele. E aí vamos para o próximo tópico, que é depois da minha partida. Que essa expressão é a palavra profética, porque o apóstolo não está se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no meio da igreja depois do período apostólico no futuro. O apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, em 2 Pedro 1, do 19 ao 21, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Isso é importante. Tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos dentre os hebreus, ressaltou que também havia entre o povo falsos profetas, como haveriam de surgir com o tempo.
no meio da igreja falsos mestres, em 2 Pedro 2, versículo 1. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico, em Gálatas 1:7, Colossenses 2:8 e Judas 1, versículo 4. Então nós vemos que os hereges, eles sempre existiram. Paulo combatia muito os hereges, porque eles sempre estavam dentro da igreja com o objetivo de distorcer o verdadeiro evangelho que estava sendo pregado. Em Gálatas 1:7, Paulo ele vai dizer que ele se admira que tão depressa o povo saiu do verdadeiro evangelho e foi para outro evangelho que na verdade não é outro. Aí ele vai deixar isso bem claro quando ele diz que não existe outro evangelho, só existe um. Tudo que vier depois é falso. Ele vai dizer, mesmo que um anjo apareça, ou mesmo que eu mesmo fale de um evangelho que seja diferente do que já for pregado, seja anátema. Então, Paulo, ele vai deixar isso bem claro. Paulo brigava muito contra as heresias. Pedro brigava muito contra as heresias. Os apóstolos, em geral, eles tinham que combater as heresias. E isso que nós devemos fazer hoje. O objetivo principal deste estudo é que a gente venha a ter o que a gente aqui chama de apologética, que a gente venha exercitar isso. Porque não devemos ser cristãos que simplesmente vamos ouvir algo e pronto, vou deixar passar. Eu já falei até isso em uma pregação, que nós somos do conflito. Nós temos que entrar em conflitos. Porque às vezes, né, e na maioria das vezes, isso é comumente aceito, né? Comumente isso é aceito, de que quem cala consente. Então, se você está num ambiente que é falado assuntos que às vezes não batem com os seus valores, e mesmo assim você fica calado, você não fala nada, as pessoas que estão te olhando, elas vão entender o quê? Fulano concorda com isso, ciclano concorda com isso. Mesmo que você não concorde, se você ficar quieto, você não demonstra a sua opinião, as pessoas que estão observando, elas vão entender que você concorda com aquilo também. E aí, por isso que eu achei necessário, quando eu vi esse assunto, eu achei necessário a gente falar sobre isso, para que a gente possa exercitar essa prática entre nós. Quando a gente não concordar com algo que nós vemos, né, que algo está fora da palavra de Deus, o que a gente deve fazer? A gente deve combater isso, que é assim que se vence. Então, aqui, né, eu já até falei sobre isso aqui, no segundo aqui parágrafo vai estar dizendo: o apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Então, mostrando que nós temos que combater isso. Não é só pregar o verdadeiro ensino, mas é testificar o verdadeiro ensino. É simplesmente você não vai ter uma zona de conforto. Não existe zona de conforto para quem é crente. Não existe zona de conforto para quem é cristão. Se você é cristão, você está em guerra. Nós estamos em guerra. Nós estamos no campo de guerra. E a nossa arma de luta, nossa arma de batalha, é a palavra de Deus. E a arma de batalha também dos hereges é a palavra de Deus, porque muitos vão usar a palavra de Deus para poder trazer as mentiras. E você, como conhecedor da palavra de Deus, você deve, sim, em nome do Senhor Jesus, conhecer a palavra de Deus a fundo, profundamente, né? Ser uma pessoa que vai estar ali sempre estudando a palavra de Deus, sempre procurando saber a verdadeira interpretação daquilo que os apóstolos, que os profetas estavam querendo dizer nos escritos, para que a gente possa combater a mentira, combater contra a mentira e combater com a verdade. Aí Pedro aqui vai continuar dizendo: nos dias de Pedro, quando os cristãos eram vistos como malfeitores e acusados de posições religiosas heréticas e maus costumes, sua melhor defesa não era uma argumentação veemente, mas um bom procedimento, conduta, o testemunho silencioso de uma vida santa centrada no Senhor Jesus. Isso está lá no comentário bíblico Bicon, que é um comentário que eu particularmente uso também nas minhas pregações e nos meus estudos. E aconselho que, se você conseguir, você entra aí na Amazon, no Mercado Livre, sei lá, e compre, né, esse comentário bíblico, porque é de grande importância para quem gosta, né, de estudar a palavra de Deus.
E aí vamos para o próximo tópico, que é a origem dos falsos mestres. Os lobos vorazes surgem dentro da própria igreja, dentre vós mesmos, e segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Entre eles estão os que se posicionam acima das escrituras, os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir a Bíblia, discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Tais pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferecem um novo evangelho, que está lá em 2 Coríntios 11, do 13 ao 15, que vai dizer: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Então aqui nós vemos que a origem dos falsos mestres não surge de fora da igreja. Os falsos mestres, eles se manifestam dentro da igreja. Eles são criados dentro da igreja. E é assim, né, com a manifestação dos falsos mestres, com a manifestação do falso, que o verdadeiro ele é revelado. Vou até repetir, né, porque eu fiquei meio coisa aqui agora. Com a manifestação do falso é que o verdadeiro ele vai ser revelado. Então, aqui Paulo ele vai escrever, né, para os coríntios, dizendo: esses homens eles são falsos apóstolos, ou seja, pessoas que se denominavam apóstolos, mas que eram falsos. Obreiros enganosos, que fingem-se de apóstolos de Cristo. Ou seja, nem apóstolos eles eram, por isso, falsos apóstolos. Eram pessoas que se diziam ser apóstolos, porque apóstolos, né, no início da igreja, eram aqueles homens que lançavam o fundamento. Paulo ele vai dizer: eu lanço o fundamento sobre, né, eu lanço o edifício sobre o fundamento, e o fundamento é Cristo. Então Paulo ele vem ali para lançar aquele edifício, para começar a levantar, né, ele falando numa comparação com uma construção, e falando, não precisa lançar fundamento, o fundamento já está posto, o fundamento é Cristo. E a gente lança sobre esse fundamento. Então Paulo vai começar a construir, mas a base de tudo é Cristo. E aí eles vão começar, esses falsos apóstolos, vão começar a tentar distorcer aquilo que Paulo falava, tirando até mesmo Cristo como fundamento. Só que tinha um homem ali, Paulo, que ele, como apóstolo, ele estava alimentando o povo, ele estava guiando, ele estava protegendo. Alimentando porque ele alimenta com a palavra de Deus, guiando, porque quando acontecia algo nesse sentido, ele enviava cartas ou ele tentava ir pessoalmente para poder combater o que estava acontecendo naquelas igrejas e organizar tudo o que estava acontecendo e proteger também, né, alimentar, guiar e proteger, que é proteger os servos de Deus dessas igrejas, de modo que a gente vai ver até, se não me engano, no livro de Coríntios mesmo, falando de pessoas que Paulo vai mandar expulsar da igreja, porque eram pessoas que estavam na prática do pecado e continuavam na prática do pecado. Então isso mostra, né, como Paulo, sendo apóstolo, também cumprindo ali as suas funções pastorais na igreja, até aconselhando, né, como ele aconselha Timóteo, que é um pastor da igreja de Éfeso, na palavra de Deus aqui. E nós vamos ver, né, esse perfil, né, um perfil de alguém que protege a igreja, um perfil de alguém que alimenta a igreja, um perfil de alguém que guia a igreja. Então a igreja ela deve estar baseada na palavra de Deus, e o pastor, né, da igreja, ele deve ser um homem que vai guiar, alimentar e proteger, para que os falsos mestres, quando sejam revelados, aquele que tem autoridade dentro da igreja, que é o pastor, ele vai estar combatendo essas heresias, e não só o pastor, mas também as ovelhas vão estar combatendo as heresias. E como eu já falei de apologética, vem a definição. A apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa ou resposta. E aí, lá no 15, vai dizer: antes, santifiquem a Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito,
conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. A apologética mostra que o cristianismo é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto, aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, e isso ensina que devemos amar a Deus por completo, com o corpo, as emoções, a alma e com o intelecto. Então, nós vemos aqui que não é só, a gente às vezes fica, né, preso às emoções. A gente vai num culto, se a gente não sente o arrepio, o culto foi ruim. A gente vai ouvir uma música, se a gente não sente nada, né, nenhuma emoção com aquela música, então a música não presta. Mas nós vemos aqui que nós devemos adorar a Deus com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso entendimento. Adoração a Deus é adoração por completo. Quando eu pego a Bíblia para ler, coloco um dicionário bíblico do lado, quando eu quero entender aquilo que está escrito, eu estou adorando a Deus. Adorar a Deus envolve mais do que a emoção, né? E isso, para que fique claro, né? Sempre que a presença de Deus vier, a emoção ela vai ser tocada, porque quando Deus toca na nossa alma, no nosso espírito, Deus também, da mesma forma que nós temos que nos entregar para Deus de corpo, alma e espírito, quando Deus fala conosco, Deus vai usar nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito como forma de comunicação. E assim, Deus fala, né? O Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Deus fala com a nossa alma e a nossa alma, ela imprime esses sentimentos no nosso corpo. Então, quando a gente está num culto, que a gente sente a presença de Deus, a gente sente um arrepio, a gente sente algo diferente, que é inexplicável, que a presença de Deus, ela mexe conosco, mexe com as nossas estruturas. Só que a presença de Deus também, ela não deve mexer somente, né, nos arrepiando ou com algo no nosso coração que a gente, sabe, a gente tem aquela inspiração de Deus está aqui, Deus está movendo, Deus está se manifestando. Deus também fala no nosso intelecto. Deus fala através da nossa inteligência, em ler a palavra de Deus, entender aquilo que está escrito. E a apologética é isso, é você fazer uma leitura sistemática para que você possa combater a mentira. E não só isso, você não vai ler para combater, você vai ler para afirmar as suas convicções. Para que quando você chegue. Porque se você afirmar as suas convicções, vai ficar mais fácil de você entrar e sair de alguns conflitos. Porque hoje a maioria das pessoas que querem evitar conflitos é porque tem medo de que quando for para algum conflito, para alguma conversa que tenha que debater, ela não vai ter, como diz, não vai ter conteúdo para debater com outra pessoa. Então, se for debater com ateu, aí o cristão que não tem conhecimento vai debater com ateu e vai sair de lá, né, ou deixando de crer, ou com dúvidas no coração, e às vezes, né, o problema não é nem sair com dúvida, é não querer solucionar a dúvida que foi criada. Então, o cristão, ele tem que colocar a sua fé à prova através da inteligência, através do estudo, de você ler, de você questionar aquilo que você está lendo, mas não só ler e questionar, mas você também procurar em Deus, porque Deus é quem vai responder as perguntas do teu coração, Deus que vai falar no seu coração, para que você possa entender tudo aquilo que você está lendo, e aí você lê, né, a palavra de Deus, você busca um comentário bíblico, você busca, né, o sentido de uma frase, o significado de uma palavra, de um texto, mas aquilo tudo vai fazer sentido no seu coração, porque o Espírito Santo de Deus ele vai estar movendo o teu coração para que você possa entender aquilo ali. Então você tem que afirmar as suas convicções, que isso fique gravado na sua cabeça. Eu preciso afirmar as minhas convicções. E isso veio a mim, e isso foi ano passado. Ano passado que eu tive essa certeza de que eu tinha que afirmar minhas convicções. Quando a pessoa fala para mim, André, o que é que acontece depois da morte? Aí eu não vou ficar, eu acho que fulano pensa de um jeito, ciclano pensa de outro. Não, ó, o que acontece depois da morte é isso, isso, isso e isso, porque está escrito na palavra assim, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Ah, mas aí você já começa a entrar num debate, às vezes a outra pessoa vai pensar de outra forma. Não é pecado, às vezes, você, né, ter que desconstruir alguma coisa para poder receber uma palavra
que às vezes você está errado, e você tem que desconstruir aquilo para poder se construir novamente. Isso não é pecado, né? Você está aprendendo, você está construindo o seu caminho, mas é pecado você deixar de estudar a palavra de Deus. É pecado você ter esse livro, né, que é tesouro nas suas mãos e você não lê, você não se interessa, você não quer saber, né, o que que Deus está falando com você. Aí a gente vai orar e fala: Deus, fala comigo. Só que a palavra de Deus já está ali e você não está dando valor devido. Você não está dando valor à palavra de Deus. Se eu não oro, eu não estou dando valor à oração. Se eu não jejuo, eu não estou dando valor ao jejum. Eu preciso entender que a palavra de Deus, a oração, o jejum, ela tem que fazer parte do meu cotidiano. Eu preciso, como cristão, estar na prática desses elementos que a palavra de Deus nos dá. E aí eu já falei aqui, né? Tá, aí definição, a gente já viu. E aí, a que defesa Pedro se refere? Eu aqui coloquei aqui 15:16. Acho que é em 1 Pedro. Vou dar uma olhadinha aqui direito e passo para vocês. O versículo 16 fala do bom testemunho do cristão, que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Mas não parece ser esse o caso, porque a defesa, resposta ou explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos. E isso diz respeito à doutrina cristã. Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal no ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã. Então, a que defesa Pedro se refere? Que a gente vai ver aqui de novo. Contudo, né, desse versículo. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Então aqui ele está falando também de atitudes, porque o cristão ele deve mostrar um bom testemunho diante de todos, dentro da tua casa, fora da tua casa, dentro da tua igreja, no teu trabalho, na faculdade, na rua, na praia, onde você estiver. Você tem que ter uma vida santa, uma vida piedosa diante de Deus. Que aí no 15 vai estar dizendo: antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Entroniza Cristo como Senhor no seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que é em vocês. E aí ele está falando disso aqui, ó, que ele vai dizer que essa resposta e explicação é sobre a razão da fé dos cristãos. Então, qual é a razão da sua fé? Por que você crê em Cristo? Alguém vai te perguntar isso e você vai ficar: não sei. Quando você veio a Cristo, quando você aceitou a Jesus, ou melhor dizendo, você foi aceitado, né? Você já foi aceitado por Cristo, foi Cristo quem te aceitou e você levantou a mão e foi lá na frente para poder receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. E agora você vai viver a sua vida, você vai entrar em lugares onde as pessoas vão perguntar, vão querer saber, vão questionar, né? Talvez não diretamente para você, mas quando você faz, é interessante isso, porque você é um crente, você é um cristão, uma cristã, e aí você chega num lugar, você toma uma atitude e alguém vai perguntar: ué, você não é crente? Às vezes você chega no trabalho, alguém está cantando a música do mundo, e aí você vai lá e canta também. Aí a pessoa falou: ué, pensei que André era da igreja. E aí? O que você vai fazer? O que você vai falar? Não adianta você falar assim: não, porque na Bíblia não está falando nada sobre música do mundo. Não, porque não. O mundo já tem isso, de que quem é da igreja, ele é envolvido com as coisas da igreja. Quando alguém é da igreja e canta as coisas do mundo, aí fica meio, ué, como assim? Quem é esse aí? Ele é da igreja? Não é? Ele é da igreja, mas canta a música do mundo? Ele é da igreja, mas bebe? Ele é da igreja, mas faz isso, faz aquilo? Como assim? Que igreja é essa? Então, a igreja hoje ela é reconhecida e conhecida porque ela tem um padrão. E aí, qualquer coisa que sai fora desse padrão, alguém já vai olhar e perguntar: qual é a razão da esperança que é dentro de você? Qual é a razão pela qual que move a sua vida? Qual é a razão que move a sua vida? É Cristo Jesus. Por que Cristo Jesus move a sua vida? E aí você tem que ter essa razão da esperança que há dentro de você, porque Cristo é a nossa esperança. E aí, primeiro, né,
ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal no ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã. Depois, para a defesa própria, que é a 1 Timóteo 4,16. Os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-los biblicamente. Então, quando a gente fala aqui, os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam e saber refutá-los saber a forma de refutá-los biblicamente. Ficou uns textos aqui da hora que eu copiei e eu não corrigi, mas não atrapalhou não. Então, primeiro, né, teve uma vez que a gente já estudou isso aqui na igreja, que é as religiões comparadas. Que é o quê? Você estudar o Testemunho de Jeová, você estudar o Espiritismo, o Kardecismo, o Bandismo, o Candomblecismo, para você saber por que eles são seitas, por que eles são heresias, por que, né, por que a gente não aceita essas outras religiões, aonde está o erro doutrinário deles, para que a gente possa saber refutar de forma bíblica, mas, aqui ó, versículo 16, com mansidão e respeito. Não adianta entrar no debate para ficar gritando, para ficar perdendo o equilíbrio. Tem que saber a forma de refutá-la biblicamente, mas também tem que saber, né, que você é um cristão que tem de posse de você o Espírito Santo. De posse de você não, né? Porque é o Espírito Santo que está de posse da sua vida, em nome de Jesus. Mas o Espírito Santo está habitando dentro de nós. E a palavra de Deus vai dizer que nós temos o fruto do Espírito, que entre eles está o domínio próprio. Então, quando a gente vai refutar essas pessoas, né, biblicamente, devemos fazer com mansidão, aqui, ó. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Nós precisamos demonstrar domínio próprio, equilíbrio, quando a gente vai falar da palavra de Deus, para ajudar os outros na compreensão da própria fé, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã e muitas vezes de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras, as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra, Tito 1, versículo 9. Então, não só com pessoas, né, de outras religiões, principalmente, nós precisamos estar fundamentando as pessoas de dentro da nossa casa. Da nossa casa que eu falo, da nossa igreja. Nós precisamos estar fundamentando as pessoas de dentro da nossa igreja. Falando sobre arrependimento, falando sobre batismo, falando sobre o Espírito Santo, Jesus, Deus, a Trindade, falando sobre os dons espirituais, para que essas coisas não venham ficar, né, para que as pessoas não sejam levadas em ventos de qualquer doutrina, né? Porque na internet hoje está cheio de pessoas, inclusive eu também que estou aqui, né, para falar da palavra de Deus. Só que aqui eu estou falando da linha que eu sei que é a linha da igreja. E não que isso que seja mais importante a linha da igreja, mas que a linha da igreja que eu sei que a igreja segue é a linha bíblica, é a linha da palavra de Deus. Então a gente tem um compromisso com a palavra de Deus. E tem outras igrejas que não têm compromisso com a palavra de Deus. Tem igrejas que não têm Jesus como Senhor, como Deus. Eles têm Jesus como um profeta. Tem pessoas que falam que Jesus não é digno de adoração. E são líderes de igrejas. Aí diz que só Deus pode ser adorado. Você vai assistir debates como esse, e você vai falar assim, meu Deus, como assim? Vai explodir a sua cabeça. Por quê? Porque você não está fundamentado na palavra de Deus. Então, quando você não está fundamentado na palavra de Deus, que você não conhece porque você não lê a palavra de Deus, qualquer coisa que falarem para vocês vai gerar dúvida na cabeça de vocês. E o pior, não é você solucionar a dúvida. É primeiro, com quem você soluciona a sua dúvida. Se não for na palavra de Deus, está errado. Segundo, é pessoas que às vezes ficam com a dúvida e deixa para lá. Ah, isso daqui não é importante. Deixa para lá. Não. Se você está com dúvida, a sua dúvida tem que ser tirada. Porque tem coisas, né, que não são doutrinas essenciais, mas tem coisas que você tem que entender. E isso, né, fala assim em nome de Jesus. Você precisa entender a doutrina de Deus
para que você não venha cair em qualquer vento de doutrina por aí, para que você não seja pego por qualquer pessoa, porque a gente tem que aprender a pensar. Eu aprendi isso esses dias, que se você não pensa, alguém vai pensar por você. É como se a gente estivesse dirigindo um carro, né? Como se a nossa mente ela fosse um veículo. Se você não toma o volante do seu veículo, que é a sua mente, alguém vai abrir a porta do carro, vai entrar no carro, que é a sua mente, e vai dirigir o carro por você. E você sempre vai estar precisando ouvir o que outra pessoa diz para fundamentar aquilo que você acredita. Aí você não pensa mais, você deixa de pensar e você passa a viver pelo que outra pessoa fala. Eu tinha corrigido aqui e, e esqueci. Aí, como eu li aqui, ó, Tito 1,9 vai dizer: E apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que sejam capazes de encorajar os outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Isso aqui é lindo demais, porque você não vai aprender a palavra de Deus somente para refutar. Você vai aprender a palavra de Deus, apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina. Então, que o seu conhecimento da palavra genuína, ela possa causar esse encorajamento a outras pessoas. Que encorajamento? De outras pessoas também quererem saber mais da palavra de Deus, assim como você sabe. E esse debate sobre crenças deve ocorrer de maneira respeitosa e com argumentos de fundamentação bíblica, respondendo às objeções contra a fé cristã. O êxito dessa luta é garantido quando se está nos domínios do Espírito Santo, João 16,13. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. E aí o que são heresias, seitas e heresias? A palavra aireses, no Novo Testamento grego, é traduzida como seita. É verdade que o cristianismo também foi chamado de seita, mas né, por não cristãos, pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e se opunham a ele. Em Atos 24:5, o 14, no 28, 22. E aí, aireses no Novo Testamento. Esse vocábulo aparece com o sentido de partido, espírito sectário, e nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Os saduceus e fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo. Então, dentro da religião judaica, tinha duas seitas, que era a seita dos fariseus e dos saduceus. E aí Paulo adverte para que não haja no seio da igreja essas divisões e condena as inovações doutrinárias que causam divisão ou dissensão. E aí, 1 Coríntios 11:19 vai dizer que os sinceros se manifestam. Eu coloquei aqui uma, uma observação para que eu pudesse lembrar. E Gálatas 5:20 vai falar sobre as obras da carne, que entre elas está também ali a divisão, né, a contenda. E os sinceros se manifestam é o seguinte, né, lá em 1 Coríntios 11:19 vai estar dizendo que Deus permite que a heresia se manifeste para que os sinceros também se manifestem. Então, parece, né, a palavra até fala sobre isso, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Parece que aqueles que pregam heresias têm mais coragem de falar do que aqueles que são sinceros. E aí, às vezes, aqueles que são sinceros, eles ficam ali, não, deixa rolar, eu não vou me meter nisso, eu não quero conflito, não quero briga, não quero debater, não quero isso e aquilo, enquanto os que estão ali na seita, eles não estão nem aí. E pior de tudo, é que eles estudam, eles têm uma base para falar, e aí, quando, né, eles falam, se a pessoa, o sincero, ele não tiver um embasamento, ele simplesmente ele não vai falar nada, ele não vai querer conflito. Mas se for aquela pessoa que estuda, que realmente se fundamenta na palavra de Deus, quando ele vê algo que está fora do contexto da palavra, ele vai rebater, ele vai refutar, porque ele sabe, ele conhece a verdade. Então, quem conhece a verdade não aceita a mentira. Glória a Deus por isso.
e heresias de perdição, 2 Pedro 2:1. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E nessa passagem nessa passagem que a hereses apresenta o sentido de erro doutrinário como a heresia propriamente dita. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito à Trindade, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, e ao ser humano, natureza, pecado, salvação, origem e destino, aos anjos, à igreja e às escrituras sagradas. Agora que eu percebi aqui que a minha carinha linda, para não dizer ao contrário, ela está na frente do slide, né? Muito inteligente esse professor. Glória a Deus. Vou deixar aqui. Agora que já está quase no final já da aula. Depois de 35 minutos. Perdão por isso. Na próxima não vai se repetir. Vamos lá. O mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus. Então foi o que eu falei. Eu vou até me ajeitar para falar aqui. Glória a Deus. Com esse calorzão que tá fazendo. Beber um pouquinho de água. Vamos lá. Tem coisas, né, pensamentos que são aceitáveis. Deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, esses dias eu estava estudando sobre o fim dos tempos. E aí, dentro do estudo do fim dos tempos, nós temos várias linhas de interpretação. E isso é normal, não tem problema isso. Por quê? Porque tem gente que acredita no pré-milenismo, que é o que eu particularmente acredito. Que é o quê? Cristo, o pré-tribulacionismo, né? Cristo vem buscar a igreja antes da grande tribulação. Glória a Deus. Tem gente que acredita no meso, que são aqueles que acreditam que que Jesus Cristo vem buscar a igreja no meio da grande tribulação. E tem aqueles que acreditam no pós-tribulacionismo, que é o quê? Que Jesus Cristo vem buscar a igreja depois da grande tribulação. Acabou a grande tribulação, Deus vem, busca a igreja e volta já para a batalha do Armagedon. Se você não conhece esse assunto, tem o nosso vídeo aí falando sobre o fim dos tempos. E tem, né? Isso aí é são divisões, são linhas de interpretação, mas que não causam um problema na salvação. Isso é um problema só de interpretação. Né? Alguns vão interpretar de uma forma, outros vão interpretar de outra, mas não vai influenciar na sua salvação. Se você acreditar que você é pré, se você acreditar que você é pós, isso não vai influenciar. Se eu acredito que eu sou pré e Deus vem antes da grande tribulação, glória a Deus, estou com ele. Se eu acredito que eu sou pré, mas Jesus Cristo vem depois da grande tribulação, eu preciso estar entendendo, né, de que minha fé está em Cristo, independente se ele vem antes ou depois. Então, não importa, eu preciso estar perseverante e aguardando, porque seja antes ou seja depois, ele vem. Essa é a verdade fundamental. Seja se você é pré, meso, pós, um terço aqui, um sexto, um sétimo, Jesus Cristo vai voltar a 70 dias, não interessa. Interessa que todos eles vão acreditar na mesma coisa, que é o quê? Um dia Cristo voltará. Glória a Deus por isso. Já está, tá guardado na nossa mente. Agora, tem heresias que são aqui o que está falando, heresias de perdição. Pessoas que acreditam que devem adorar os anjos. Heresias de perdição. E aí começa a invocar os anjos. Não, vou invocar os anjos porque nós temos autoridade sobre os anjos. Heresia de perdição. O que eu falei agora, que eu também já vi debate aí na internet, né, de pessoas que acreditam que Jesus ele não é digno de ser adorado, ele só é digno de ser reverenciado. Então, eles vão dizer, adoração somente a Deus. Mas se você for falar com ele sobre, Jesus seja adorado, ele vai, aí não dá. Heresias de perdição. Heresias que vão mudar a sua forma de enxergar Cristo, a Trindade, né, Deus, o Espírito Santo.
E aí são heresias que vão tirar você ali da realidade, vão tirar você desse ambiente de salvação, porque vão mexer na sua cabeça. E é essa heresia que o diabo ele quer plantar na nossa mente. É isso que o diabo ele quer plantar em nós. E esse mundo que nós estamos vivendo hoje, que é um mundo relativo, né? Um mundo relativo não, um mundo onde as pessoas falam que a verdade é relativa, ou seja, não tem verdade absoluta. Eu posso crer de uma forma, mas você pode crer de outra que está tudo bem, não tem problema nenhum com isso. Então, numa verdade relativa, nada é verdade. Porque o que é verdade para mim pode não ser verdade para você, o que é verdade para você pode não ser verdade para mim, e assim a gente vai seguindo. Mas para nós que somos cristãos, a verdade é absoluta. E é a verdade da palavra de Deus. Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Aí alguém que acredita em verdade, né, relativa vai dizer, não, mas Cristo pode ser a verdade para você, mas não é para mim. E aí a gente segue num debate. Por isso que a gente tem que ali, ó, refutar e tem que ser firme naquilo que a gente está falando. Porque se a gente gaguejar, titubear, já era. E o mais grave é quando se diz respeito à divindade e interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus. Vamos lá para a próxima. E a conclusão. Estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Isso aqui é uma palavra que eu quero deixar para nós nessa conclusão. Será que nós estamos fazendo, né, pela verdade o que os agentes da heresia fazem pela mentira? Nós vemos aí na internet diversos, perdão, acabou na hora certa. Nós vemos aí diversos aí na internet. Esses dias eu vi pedindo Pix da sua idade. Se você tem 27, você dá 27 reais. Se você tem 40, você dá 40 reais. A gente vê aí pessoas, né, que vão lá e adivinham nomes na igreja. Mas, tá, adivinham o nome. E aí? E daí? E agora? O que isso mudou na minha vida? São adivinhadores. E a Bíblia vai dizer que o adivinhador e o prognosticador Deus abomina. Então, assim, o principal dessa aula de hoje, que venhamos conhecer a verdade. Porque o único meio de combater a mentira é com a verdade. Para que a gente não venha cair em qualquer vento de doutrina, para que a gente não venha ser levado por qualquer pensamento, para que a gente não possa deixar com que pessoas venham invadir a nossa mente e pensar por nós. Então, hoje, quero deixar essa aula para você, né? Vamos voltar aí com muito mais assuntos. Eu quero falar sobre dons espirituais. Eu quero falar também dos obreiros. Eu peguei a apostila do pastor que veio aqui na igreja, o pastor Arão, e vou estudar mais sobre os obreiros também, para que a gente possa, ainda essa semana agora que entrar, já quero estar fazendo a aula para que a gente possa estar falando aí sobre o pastor, o presbítero, o diácono, evangelista, o obreiro, a missionária, né, os bispos, sobre toda essas funções, esses cargos que a palavra de Deus nos dá, para que a gente possa estar deixando isso claro, afirmando as nossas convicções. Se você tiver alguma dúvida, manda para mim, coloca aí nos comentários. Eu quero dizer para você, né? Comenta, curta, compartilha, fala o que você achou, o que você concorda, o que você discorda, para que a gente possa estar aí debatendo e chegando num denominador comum, ou então, né, que a gente possa estar comentando as nossas opiniões e entendendo, né? Eu entendo do seu lado, você entende do meu lado, e a glória de Deus vai estar entre nós em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus e obrigado por ter assistido até aqui.